Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O meu nome é Lohana Amaral, eu sou a apresentadora e hoje nós teremos um tema urgente, porque o tema de hoje é pejotização e a erosão dos direitos dos trabalhadores que foram conquistados com muita luta e muito esforço ao longo da história. E para discorrermos sobre esse tema, nós vamos ter como embasamento um livro, que eu vou até ler aqui o título, que ele é muito importante e ele vai contribuir muito no nosso debate ao longo aqui do nosso episódio. O livro é O STF contra o Direito do Trabalho, uma obra crítica e corajosa que denuncia o papel do judiciário nesse cenário. E para discorrermos, e ao longo desse nosso episódio, onde esse tema é de suma importância para todos os brasileiros, nós estamos recebendo dois grandes nomes, dois nomes de peso, que são eles, o doutor Cássio Casagrande, ele que é doutor em Direito Constitucional. Estamos recebendo também o doutor Rodrigo Carelli, ele que é procurador do trabalho, mas antes de começarmos no nosso bloco 1, onde nós vamos nos adentrar ao tema em voga, que é a respeito do nosso livro, eu gostaria muito de pedir para que o senhor doutor Cássio se apresente e depois eu peço também que o senhor doutor Rodrigo também possa se apresentar, por favor. Olá, Lohane. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite dessa importante entidade sindical para discutirmos esse tema. Meu nome é Cássio Casagrande, como você já mencionou. Eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, e sou também professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Muito bom, seja bem-vindo mais uma vez. Rodrigo, por favor. Então, meu nome é Rodrigo Carelli, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de Direito do Trabalho, doutor em Sociologia e procurador regional do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo também mais uma vez. Bom, vamos começar no nosso bloco 1 a respeito do livro. Eu quero entender o que motivou vocês a desenvolver esse livro. Fica à vontade, doutor Cássio. Bem, o livro é uma coletânea de artigos, né? Ou seja, nós temos escrito esse livro já nos últimos anos, não é um livro que foi escrito agora, né? É um livro que foi sendo escrito lentamente por artigos de imprensa que publicamos, à medida em que percebemos que o Supremo Tribunal Federal vinha tomando decisões que são bastante prejudiciais à classe trabalhadora. E, por isso, especialmente nesse momento, onde o Supremo Tribunal Federal agora tem algumas decisões que são extremamente sensíveis para o direito do trabalho, decidimos reunir esses artigos e publicar até para mobilizar a opinião pública. Não é um livro escrito para juristas ou para estudantes de direito apenas. Ele é um livro escrito para todos que acreditam no direito do trabalho e que estão preocupados com a situação dos trabalhadores no Brasil. Muito bom. E agora eu vou lhe direcionar essa pergunta. Como que vocês enxergam essa relação do Supremo Tribunal? Essa pergunta é muito importante porque a gente precisa ter o ponto de vista de vocês nessa relação entre o Supremo Tribunal e a precarização nas relações de trabalho como um todo. Bom, o que a gente está percebendo é a existência de um projeto político dentro do Supremo Tribunal Federal, que é um projeto que passa por um ataque ao direito do trabalho, passa por um ataque à justiça do trabalho, em um rumo de uma flexibilização extrema das relações de trabalho. É um projeto que nos parece muito claro e que envolve determinadas modificações nas estruturas das relações de trabalho do Brasil, desde o mais amplo, que envolve a questão da pejotização, por exemplo, envolve a liberalização total da contratação de trabalhadores como se autônomos fosse. Esse é um ponto crucial, mas também envolve diversos outros assuntos. A Suprema Corte está sendo revisora, ela está se tornando, e essa não é a sua função a partir da Constituição, ela está se tornando uma revisora das decisões da Justiça do Trabalho, sempre ou quase sempre
para retirar direitos dos trabalhadores. Então, a Suprema Corte ela vem desde um determinado momento, que é muito claro também este momento, atuando como uma instância interpretativa da legislação trabalhista, o que nunca foi, o que sempre rechaçou, porque a partir da nossa Constituição, a Suprema Corte, em questões trabalhistas, ela somente pode ser em questões constitucionais. Mas ela passou a também ser uma interpretadora da legislação infraconstitucional. E, a partir daí, abriu a porteira. Abriu a porteira para ela atacar direitos trabalhistas de qualquer tipo. Então a gente está vendo uma profusão de decisões e é sobre isso o livro. Por isso que ele chama a Suprema Corte contra os Trabalhadores. É por isso, porque realmente aparenta a existência de uma política para destruição de marcos importantes no direito do trabalho. Muito bom. E qual a mensagem central que vocês querem levar para esses trabalhadores a partir da leitura do livro? Bem, veja, a questão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prejudicial à classe trabalhadora deveria servir de alerta para uma mobilização sindical, não é? Nós temos visto, por exemplo, que os sindicatos hoje estão no debate sobre a jornada 6x1, que é importante, não tem dúvida. Mas o que está sendo decidido no Supremo Tribunal Federal é ainda mais relevante. Sim. Porque se o Supremo permitir, nós vamos falar mais adiante sobre isso, a pejotização ampla, geral e restrita, não tem jornada de trabalho no Brasil. Verdade. Não é? O trabalhador contratado como MEI, ele não tem jornada de trabalho. As mulheres não podem reclamar se sofrerem um assédio sexual, porque elas são MEI, são empresas. Não há mais licença maternidade para as mulheres, porque as garantias da mulher gestante dependem do reconhecimento do contrato de trabalho. Sim. Não tem mais fundo de garantia. Ou seja, essa questão é central para os trabalhadores. Então, nós esperamos, né, que haja uma mobilização, porque, claro, o Supremo Tribunal Federal ele é sensível à luta social, não é? Ele é sensível à opinião pública, ele é sensível às manifestações das entidades interessadas. Então, por isso que acreditamos que o livro ele tem alerta para a classe trabalhadora e especialmente os seus representantes dos sindicatos. Aproveitando o ensejo, vamos partir então para o bloco 2, onde eu quero até dar continuidade e fazer uma pergunta, e depois eu vou direcionar também para o Dr. Rodrigo, referente à pejotização. A gente sabe que é uma realidade hoje no dia a dia, no cotidiano de muitos trabalhadores, e você já trouxe até aqui um exemplo, né, como que impacta. Agora, traga para a gente um conceito mais Certo. central, como que ela impacta e afeta diretamente a vida dos trabalhadores que são PJs hoje. Veja, qual é o problema da pejotização? Contratar um trabalho através de uma pessoa jurídica não é em si ilegal, não é? Sim. Existe um espaço na legislação para que o trabalhador autônomo preste serviços por meio da sua pessoa jurídica. Vamos imaginar aqui um exemplo que eu sempre dou do pintor de paredes, né? Você tem o seu apartamento e precisa fazer uma pintura. Você vai procurar um trabalhador que é autônomo, ele não é empregado de uma empresa, ele vai oferecer o serviço e vai estipular um valor por esse serviço. Vai se combinar um prazo, né? É uma negociação entre duas partes. E ele vai executar o serviço e receber por meio da pessoa jurídica. Então não há nada de errado nisso. O problema é que nos últimos 10 ou 15 anos houve um incentivo à transformação de vínculos de emprego em contratos de pessoa jurídica. E isso a legislação trabalhista não permite, né? Você não pode usar o contrato de PJ para dissimular um contrato de emprego, né? Aquela velha situação em que a empresa contrata um trabalhador para trabalhar como empregado, cumprindo jornada, sujeito a comando disciplinar, e diz, não, aqui a gente não assina a carteira, a gente contrata como PJ. Isso, segundo a CLT, o artigo 9º, é uma fraude, não é? Um ato que visa a evitar os direitos trabalhistas e os encargos previstos na legislação. Então, o que acontecia normalmente? Esse trabalhador, embora não é chamado de pessoa jurídica, ele era um efetivo empregado, ele tinha direito de buscar na Justiça do Trabalho o reconhecimento da relação de emprego. Bom, o Supremo Tribunal Federal, estranhamente, ao tratar do tema terceirização,
o fez de forma ampliada, dizendo, olha, é possível terceirizar, porque a reforma trabalhista havia autorizado ou ampliado as possibilidades de terceirização, e inclusive qualquer outra forma de organização da empresa. Né? E com isso, muitas decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam o vínculo de emprego nessas situações de fraude, como a lei, passaram a ser derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que, pior ainda, está propondo uma decisão de repercussão geral sobre o tema. Ou seja, se o Supremo assim decidir, como vem decidindo, fixará um precedente que valerá para o futuro, né? E, no nosso entender, permitirá que qualquer empresa substitua seus trabalhadores com carteira por PJ. E aí, como eu disse há pouco, todos os direitos trabalhistas são extintos, né? Então, eu tenho dito nas palestras, essa é uma reforma trabalhista muito mais radical do que a reforma trabalhista de 2017, feita pelo legislador, porque ela simplesmente extingue o direito do trabalho. O que você acha sobre a pejotização e, com base até no que o Dr. Cássio também já nos apresentou aqui, ilustra pra gente aí, cita pra gente alguns exemplos do que esses trabalhadores perdem com a pejotização, em modo geral. Não, eu acho que o que tem que ficar claro aqui, que a questão toda que traz o Supremo Tribunal Federal é a impedir a Justiça do Trabalho de reconhecer a fraude na pejotização. Então tem que ficar claro isso. Não é a proibição de contratar alguém por meio de sua pessoa jurídica. Como disse o Cássio, se o trabalho for eminentemente autônomo, ok, isso nunca foi proibido. Toda fraude, é um pressuposto de toda fraude a existência de uma relação que teoricamente é legal. Ou seja, você pode contratar trabalhadores autônomos? Pode. Mas você pode contratar empregados como pessoa jurídica? Não. Aí que está o grande problema. Uma vez sendo proibido, seria a única no mundo, seria a única legislação no mundo que proibiria a justiça de reconhecer a existência da fraude, contrariamente ao que já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos, contrariamente ao que a Organização Internacional do Trabalho prevê em sua recomendação 198. Por quê? Porque no mundo há um princípio em todo o direito do trabalho, em todo mundo, que se chama primazia da realidade sobre a forma. Ou seja, o contrato ele somente tem validade se na realidade ele transparece, se acontece na realidade. Então, nós estamos aqui na Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro. Eu posso contratar alguém que trabalha dentro do banco como pessoa jurídica? Se ele for tratado como empregado, não. É simples assim. Então, eu posso contratar, ou a Federação dos Trabalhadores do Sistema Financeiro pode tratar um trabalhador como pessoa jurídica? Sim, se for autônomo, se prestar serviços eminentemente autônomos. O que não pode ocorrer é a fraude. Essa pessoa ser tratada como empregado, com os requisitos da relação de emprego, com subordinação, com pessoalidade, com não eventualidade e com onerosidade. São os requisitos da lei. Então, seria um trágico para todos os trabalhadores no Brasil. Então, por isso que deve ser alerta, porque tornaria o vínculo de emprego facultativo. A empresa chegaria e falava, olha, eu vou te colocar um contrato aqui para você assinar, que vai ser de PJ. Você fala, mas por que eu vou assinar isso? Vou assinar porque senão não tem emprego. Tá? Então, basicamente seria isso. Então, eu te dou R$200 a mais aqui e ok, vamos aqui, não vai prevalecer férias, não vai ter seguro-desemprego, não vai ter 13º salário, se adoecer, vai entrar, no máximo, se recolher por meio de um outro tipo, de uma outra forma de previdência, não tem estabilidade acidentária, se acidentar, quando voltar não vai ter 1 ano. Mais do que isso, todo o sistema é pensado em relação ao número de trabalhadores que tem uma empresa, não somente o sistema previdenciário, mas também imposto de renda, mas mais do que isso, toda a segurança e saúde no trabalho. Então, a constituição de comissão
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Assédio, a própria Constituição de Gerenciamento de Riscos, os programas de gerenciamento de risco. Então, vai por água abaixo qualquer proteção da saúde física e mental das pessoas. Hoje em dia fala-se muito em saúde mental, não tem como garantir saúde mental de ninguém se todos são pessoa jurídica. Não tem como combater racismo, não tem como inserção de pessoas com deficiência, não tem aprendizagem. Então é um desastre, não somente para os trabalhadores no Brasil, é um desastre para a economia e para a sociedade brasileira. Então, isso que tem que ser denunciado. O Supremo Tribunal Federal está tentando realizar a mais profunda e radical e extremada reforma trabalhista já feita no mundo, voltando o Brasil, no final das contas, ao século XIX, quando aqui não vigia o direito do trabalho, mas o que regulava as relações de trabalho era o Código Comercial. Isso acontecia lá no século XIX. E é essa a ideia de um retorno a uma sociedade colonial. É isso que nós temos que fazer. A suposta modernidade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, é um retorno ao século XIX. Ou seja, estamos regredindo de certa forma. Sim, e se os trabalhadores não lutarem, o Supremo Tribunal Federal, ele é o tempo inteiro pressionado pelos empresários. A todo momento eles recebem empresários, a todo momento estão em encontros com empresários e os empresários estão fazendo pressão. A pergunta que fica, os trabalhadores estão fazendo pressão? Os sindicatos estão fazendo pressão? As centrais sindicais, as federações estão fazendo pressão? É isso que elas têm que fazer. São atores políticos. Os membros do Supremo Tribunal Federal, e isso sem conotação negativa, é uma conotação de própria desenho institucional. Eles são atores políticos, estão realizando decisões políticas. Então, como assim ocorre, eles devem ser pressionados para responsabilização política também. Muito bom. Vamos falar agora, vamos para o terceiro bloco, para dar até continuidade ao que você já trouxe aqui para a gente, referente ao STF e o discurso de modernização, tá? Eu sei que o livro traz, né, traz um contexto, traz informações que repercutem de certa forma nesse tema que a gente vai apresentar aqui. Eu quero lhe fazer uma pergunta mais voltada, inclinada aqui ao livro. Como que o Supremo tem atuado nessa flexibilização dos direitos trabalhistas? Veja, esse tema da modernização é muito importante, porque é um discurso patrocinado por interesses empresariais, evidentemente, e por setores liberais, de que a legislação trabalhista seria anacrônica. Nós ouvimos frequentemente essa ideia, a legislação trabalhista foi criada na década de 30, 40, e ela não dá mais conta hoje das novas tecnologias, dos trabalhadores de aplicativo, dos recursos revolucionários da informática, então é preciso um novo modelo. Veja que esse discurso esteve presente na própria reforma trabalhista, no legislativo. E o Supremo, se nós analisarmos as decisões, nós vamos ver que os juízes sustentam essa tese, que é uma tese falsa. Primeiro pelo seguinte, a legislação trabalhista não é mais a dos anos 30, 40. A CLT ela foi reformada, modificada diversas vezes desde então. A própria reforma trabalhista fez essa atualização. Nós tivemos a Constituição de 88, que revogou vários aspectos que de fato estavam ultrapassados na CLT. Então a CLT ela é uma legislação atualizada, é preciso dizer isso. E ela tem, inclusive, dispositivos que foram feitos para atender às mudanças tecnológicas. Ela já previu o home office antes da pandemia. Já havia disposições na CLT por modificação do legislador, dizendo que se o trabalhador está em casa, mas à disposição do empregador, aquilo não muda, em essência, a relação de trabalho. Nós vemos que é exatamente isso que acontece hoje. Há vários trabalhadores, que, a despeito de estar em casa, estão sendo controlados quanto à sua produtividade, quanto às horas que estão à disposição. Isso está previsto na CLT. E, além do mais, a tecnologia em si, ela não altera a relação que há no sistema capitalista de trabalho. É uma empresa que precisa, para realizar a sua função social e econômica, de trabalho. Isso não desapareceu. As empresas continuam precisando do trabalhador. Sim.
E essa relação entre as empresas, ainda da economia nova, da economia tecnológica, continua sendo também uma relação assimétrica, não é? Pela qual a empresa impõe suas condições sobre o trabalho. E a legislação trabalhista existe justamente para proteger. E, terceiro lugar, essas novas tecnologias são um instrumento de controle ainda maior sobre o trabalhador Verdade. do que a tecnologia antiga, não é? Ou do tempo em que não havia essa tecnologia. Hoje, a empresa consegue localizar e falar com o trabalhador 24 horas, não é? Pelo WhatsApp, pelo e-mail, por geolocalização, inclusive, né? Há trabalhadores que precisam andar com celular, com geolocalização ativada. Então, veja que a tecnologia está fazendo com que o grau de exploração do trabalho seja ainda maior, razão pela qual nós precisamos dar mais leis trabalhistas e não menos. Então, esse discurso que o Supremo está engolindo, né, acriticamente, ele é muito enganoso, porque a ideia de que a tecnologia ia libertar o trabalhador mostrou-se uma ideia falsa, não é? Aquela ideia que o Domênico De Masi popularizou, o ócio criativo, que a tecnologia iria nos libertar. Eu ver, estava errada. A tecnologia não libertou ninguém do trabalho. Aliás, há vários estudos, especialmente nos Estados Unidos, de que o número de horas trabalhadas vem aumentando e que o número de horas de sono dos trabalhadores vem diminuindo. Por quê? Porque você fica à disposição do empregador, não é? Então, o direito do trabalho ele não perdeu a sua atualidade. Muito pelo contrário, ele nunca foi tão necessário. A quem interessa esse discurso de modernização? Interessa ao poder econômico, mas interessa a determinadas empresas, não a todas. Isso é importante dizer. Interessa às más empresas. Interessa às empresas que querem impor seu poder sem limitação. O direito do trabalho nada mais existe uma coisa básica no direito do trabalho que é sua ambiguidade inerente ao próprio direito do trabalho. Ele, ao mesmo tempo, reconhece um poder existente de fato, o legitima, mas o limita. Então, quem quer exercer um poder ilimitado, uma autocracia, né, um autoritarismo dentro das empresas, que quer esse tipo de bagunça na sociedade. O direito do trabalho simplesmente ele é algo que canaliza todas as demandas dos trabalhadores, transformando-as em direitos negociados, quase sempre, né? Mas que vai trazer uma certa pacificação, mesmo que temporária, nas relações. Então, não interessa às boas empresas, as empresas que querem se perpetuar, que não haja direito do trabalho. Isso tem que ser dito. Mas, em um determinado momento em que dentro do mercado, e o direito do trabalho é um regulador da concorrência no mercado, é outra função do direito do trabalho, ele coloca um patamar sobre o qual as empresas podem concorrer. Se você derruba o patamar, vai ser uma corrida para o fundo do poço. Uma empresa que fala, não, eu tenho que ser organizado, o direito do trabalho me dá um canal com o sindicato, eu consigo conversar com o sindicato, eu não vou ter distúrbios, eu não vou ter sabotagem dentro da empresa, eu vou ter um monte de coisa. Só que se perde o patamar, o concorrente reduz o seu custo por conta do não pagamento de tributos, não concessão de direitos trabalhistas, diminuição do salário. Nós temos que lembrar, né? O piso salarial é negociado, e é negociado para quem? Para os trabalhadores. Se não tem empregados mais, não existe mais sindicatos. Se não existe sindicatos, não existe piso de categoria. Ou seja, cai, é uma corrida ao fundo do poço. Então, até o empresário consciente, que entende que o direito do trabalho é um bom instrumento para a economia e para ele próprio, né, de regulação, de manutenção de diálogo com os trabalhadores, ele vai ter que também correr para o fundo do poço. Então, é uma sociedade correndo para o fundo do poço, interessa. Então, aí a gente tem que deixar claro uma elite econômica atrasada, colonialista, que ainda não ultrapassou o fim da escravidão, que ainda entende que trabalhadores são subcidadãos e que podem ser tratados de qualquer forma. É um projeto de país. É um projeto de país em que pretende que a população trabalhadora seja uma população serviçal barata.
né? Então, isso é importante, aumentar o lucro imediatamente. E se o país for para as cucuias, for para o buraco, problema nenhum, né? Porque já estão ricos, já acumularam muito dinheiro. Então é uma questão importante, não só para, digamos, trabalhadores diretamente interessados, e aqui temos os bancários, são extremamente diretamente interessados. Uma vez decidido que a Justiça do Trabalho não pode declarar fraudes, os bancos podem transformar todo mundo em mini PJinhas, né? Em MEIs. Então, nos bancos todos não vai ter mais empregado. Se não tem mais empregado, não tem mais Federação de Trabalhador. E aí é um salve-se quem puder. É a transformação do país em um faroeste. Por isso que a ideia da colônia é interessante, porque a colônia sempre foi um local meio que sem direitos, né? Pelo menos a nossa, pelo menos nosso tipo de colonização. É o faroeste, a institucionalização do faroeste no Brasil. A quem interessa, respondendo, há uma determinada vertente do poder econômico que prega e que quer a superexploração dos trabalhadores no Brasil e pouco está importando em um projeto de Brasil que está na Constituição de 1988, que é de uma sociedade justa, igualitária e voltada para o progresso. Isso com certeza. Vamos entrar agora para o bloco 4, onde nós vamos falar sobre o trabalho na era digital e esses novos formatos de exploração, né? Certo. A pejotização ela anda de mãos dadas com a famosa uberização. Sim. Então, é com base nisso que a gente vai entender essa conexão, como é que funciona isso. Então, doutor Cássio, deixa eu lhe perguntar, como que essas plataformas digitais, elas reforçam esse modelo de trabalho precário na atualidade? Bom, veja, quando a gente fala em pejotização ou uberização, significa contratos em que há trabalho, mas que não são regulados pelo direito do trabalho. São regulados pelo direito civil. O direito civil não prevê direitos trabalhistas. Ele pressupõe uma igualdade jurídica entre os contratantes e a não intervenção do Estado nesse contrato. Essas novas formas de trabalho, na verdade, não são novas, né? O que o Uber faz? Transportar pessoas de um lado ao outro. Isso sempre existiu. Sim. Né? Até o Rodrigo falou, na colônia já tinha aquele trabalho, né, dos escravos que carregavam os senhores no palanquim, né? Sim. Chamava palanquim. Depois, claro, havia o serviço de táxi, de cocheiros. Esse serviço, o serviço em si não é novo, não é? O que é novo é a tecnologia de que ele se vale. Por aplicativo, você recruta uma pessoa que está à disposição e vai fazer o serviço, não é? Uhum. Mas isso não desnatura o fato de que há alguém exercendo um trabalho, Isso. não é? E de que essa pessoa é um trabalhador. Porque qual é o discurso dessas empresas de tecnologia? De que esses motoristas e os entregadores também é a mesma coisa, né? Entregar também é o trabalho do estafeta, tem até uma palavra antiga na língua portuguesa para se referir isso, alguém que pega um determinado pacote e leva para outro. O trabalho em si, ele é realizado por um trabalhador. Mas as empresas dizem que não, ele é um microempreendedor individual. Não é? Há um discurso de que essa tecnologia teria transformado esse trabalhador em um microempresário. O que é um discurso falso, não é? E dissociado da realidade. O fato de que ele seja proprietário do carro ou da moto, por si só, não desnatura a condição de trabalhador. Até porque o direito do trabalho sempre conviveu com o fato de que trabalhadores usam suas ferramentas, seus instrumentos de trabalho para prestar o serviço. E, mais importante, ele não é um empresário por dois motivos. Porque se você é um empresário, você pode organizar o seu próprio negócio. E o negócio não é organizado por ele, é organizado pela Uber, pelo iFood. Segundo, se você é um empresário autônomo, você fixa o valor do teu serviço. Não é? Você vai no dentista, ele vai dizer, olha, para fazer esse clareamento nos seus dentes, eu vou cobrar tanto, porque ele é um trabalhador autônomo, ele tem um consultório, etc. O mesmo exemplo que eu dei do pintor de parede, ele vai fixar o valor, e você vai negociar. Agora eu pergunto, você negocia o valor do Uber? Quem é que estabelece o valor do Uber? Ou o valor do iFood? É a empresa que determina o valor. Então não existe essa autonomia, nem organizacional, nem de preço do serviço. E mais ainda, o empresário,
né, o que caracteriza o empresário é a possibilidade dele expandir o negócio. Né? Você começa ali com Clientela. pequeno comércio, com clientes, você vai ampliando. Agora eu vou fazer uma filial. Bom, o motorista do Uber ele pode ter vários carros e trabalhar com esses carros e contratar pessoas. Não, o Uber não. Nem tem clientela, a clientela é da Uber. Exatamente. É isso. Não é? Ela é da iFood. Nós, como consumidores, vamos dizer assim, do serviço de transporte, quando pedimos um carro, nós não sabemos quem vai trabalhar, não estamos contratando a pessoa, nós estamos contratando a Uber. Né? Tanto que tem os termos de serviço que, ao baixar o aplicativo, você assina, a sua relação jurídica é com a Uber. Basta pensar o seguinte, o que vai acontecer se no trajeto de transporte há um acidente e você sofre uma lesão ou até vem a óbito? Quem vai ser processado é o motorista ou é a Uber? De quem é a responsabilidade por esse serviço? É a Uber. Então, o trabalhador, ele é um lado da ponta do trabalho. Não é? Esse discurso de que isso é uma novidade, mudou a relação, é uma falácia. É uma relação de trabalho. E veja, isso é tratado assim em todo o mundo, pelo menos no mundo civilizado. Não é? Na União Europeia, nos Estados Unidos, eles são considerados trabalhadores. Né? Há certas nuances entre que direitos esses trabalhadores vão ter, mas é induvidoso que eles são trabalhadores. Portanto, nós não podemos engolir esse discurso, né, de que esses entregadores do iFood, que alugam uma bicicleta do Itaú e trabalham de chinelo de dedo, são empresários. Eles não são empresários, eles são trabalhadores. Trabalhadores que não têm direitos trabalhistas nem previdenciários. Nós temos um exemplo muito próximo agora, são os entregadores que utilizam também desses aplicativos, que estão sendo, eles trabalham aqui no Rio de Janeiro, trabalham em São Paulo, e não tem várias ocorrências de acidentes e mortes, e quem que se responsabiliza por isso? Semana passada, eu vi que um desses entregadores do iFood faleceu no caminho de uma entrega em Laranjeiras aqui, não é? Não existe direito a benefício previdenciário por conta dessa morte. Se fosse um trabalhador, nenhum. Olha só. Porque o iFood, como considera eles prestadores de serviço, microempresários, não recolhe para a Previdência. Não é? Você sabe que quando você é uma PJ, um microempresário, é responsabilidade do próprio trabalhador recolher o benefício previdenciário. E obviamente que especialmente esses entregadores de comida, eles não recolhem porque eles ganham tão pouco que eles vão usar todo o dinheiro para sua subsistência. Tá? Vários trabalhadores, fiz várias audiências na Justiça do Trabalho, sempre pergunto, você recolher a Previdência? Não. E o iFood, que deveria recolher, a parte patronal não recolhe zero. Então esse trabalhador vem a óbito e ele não tem direito, a família não tem direito a uma pensão do INSS, porque ele não era contribuinte, não era cadastrado como contribuinte pela empresa. A mesma coisa acontece com os motociclistas, né, que também trabalham. Fretistas, né? E não tem amparo nenhum. Como que a gente pode proteger esses trabalhadores num contexto onde, nesse contexto que a gente apresentou, onde ninguém mais é empregado, todos são microempresários, microempreendedores? Como proteger esses trabalhadores? Eu gostaria de voltar à questão da plataforma. Sim, por favor. Por quê? Porque isso é um cavalo de Troia no direito do trabalho. Há aí todo um discurso ideológico, uma construção ideológica que não corresponde à realidade. A primeira coisa que nós temos que entender não são empresas de tecnologia. Não tem sentido chamá-las de empresa de tecnologia. Toda empresa usa tecnologia. Toda empresa usa tecnologia para realizar a sua atividade econômica. O que se deve observar é qual a atividade econômica exercida. Essas empresas não exercem atividade de tecnologia. Elas não vendem produtos de tecnologia para ninguém. Na verdade, elas muitas vezes não têm nem mesmo a própria plataforma. Né? Elas contratam uma empresa para toda a construção. Então é um discurso ideológico e elas colocam, inclusive, cadastram-se como empresas de tecnologia. Mas não tem sentido nenhum. Na Europa já foi decidido, inclusive, que a Uber não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa de transporte. Uma coisa que é óbvia para a gente, ela faz o transporte. A iFood, ela faz o quê? Ela vende produtos para restaurantes e, em alguns casos, ela realiza as entregas. É isso que ela é. Ela não é uma empresa de tecnologia. Inclusive, ela nasceu como? Ela se chamava Disque Cook. As pessoas recebiam em casa um cardápio de vários restaurantes, ligava para ela
e falava, eu quero comer um hambúrguer de tal lugar. Ela entregava na casa das pessoas, usando o telefone no papel. A transposição para a internet mudou a natureza? Não faz sentido nenhum. Então, quando nós estamos falando de direitos para motoristas, direitos para entregadores, nós temos que compreender que nós estamos caindo numa lorota de que essas empresas realizam algo diferente que não realizam, não tem novidade nenhuma. Então, se falar de tecnologia, nós poderíamos chamar os bancos. Há quanto tempo os bancos brasileiros não investem maciçamente em tecnologia? Quando todo o sistema bancário brasileiro ele atua sobre uma plataforma digital. Então, de repente, eles podem se chamar de plataformas digitais, como muitas empresas se chamam de fintechs, que não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Todos os bancos são baseados na digitalização, estão completamente digitalizados. Então, eles podem, de repente, dizer-se também empresas de tecnologia e que somente fazem intermediação financeira e pronto. É uma mágica, né? Então, é um cavalo de Troia. Eu vejo projetos do governo, projetos que são apoiados por deputados de esquerda, em que, ao invés de garantir a esses trabalhadores todos os direitos trabalhistas, ou pelo menos o mínimo que está na Constituição, a Constituição diz o que é o mínimo, artigo 7º ao 11, né? Ou pactos internacionais de direitos humanos que nós temos, prevendo vários direitos trabalhistas, não, passa por cima disso tudo. E aí o governo chega e fala, é um autônomo com direitos. Não, é um subordinado sem direitos, uma destruição. Os trabalhadores bancários, os trabalhadores do ramo do comércio, os trabalhadores do ramo da indústria têm que se preocupar com os entregadores, têm que se preocupar com os motoristas. Sabe por quê? Porque isso é um cavalo de Troia. Entrou, justificou, falou, olha, se esses trabalhadores que são entregadores, que estão morrendo, estão se acidentando, são pessoas que claramente precisam do direito do trabalho, eles estão negociando aí direitos abaixo do mínimo, muito abaixo do mínimo, então por que não acaba com o bancário que fica os direitos do bancário que fica no ar-condicionado? Vai ser o que eles vão falar depois. Se os mais necessitados não precisam de tanto, eles precisam de uma tarifa mínima de R$10, eles precisam de uma esmola aqui, outra ali, eles não precisam regular duração de trabalho, não tem regulação de duração de trabalho, eles podem trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Então, preste atenção, enquanto há o discurso que é um discurso forte e é um discurso que cai bem na sociedade, que é não queremos mais a escala 6x1, nós queremos trabalhar menos dias na semana para podermos viver, aproveitar a vida, nós estamos, por outro lado, achando, não, entregador, não, motorista, tudo bem que eles trabalhem 7 dias por semana e 12, 14 horas por mês. As pessoas, os trabalhadores, não estão compreendendo que os entregadores são eles amanhã. Sim. Né? É só olhar, a destruição começa daí. Então a classe trabalhadora ela tem que entender que ela é classe trabalhadora. Ela não pode, o bancário não pode aceitar que o entregador tenha menos direito que ele. Não pode aceitar que eles não sejam tratados como trabalhadores. Não pode aceitar que seja rebaixado todo o piso, a plataforma, o patamar mínimo de direitos estabelecido na Constituição. Não pode, por quê? Porque uma vez aberta a porteira, passa tudo, passa qualquer boiada. Se já passou pessoas que trabalham em salão de beleza, passou em alguns aspectos, advogados, passando médico, passando isso, passando aquilo, motorista de caminhão. Vai sobrar quem? Não vai sobrar ninguém. É isso que os trabalhadores têm que compreender. Não vai sobrar ele. Não vai sobrar. Não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º e mais. Não vai ter direito a sindicato. Não vai ter direito à proteção básica, prevista em direitos humanos, pactos de direitos humanos, na nossa Constituição, direitos fundamentais. Então é isso que nós estamos aqui alertando. Né? Se a classe trabalhadora não conseguir se defender como um todo, né, e não aceitar projetos de lei que simplesmente foi agora apresentado sobre trabalhadores de plataforma para os entregadores, que foi
construído junto com os trabalhadores, mas foi construído junto com trabalhadores, entregadores, mas aquilo do interesse geral. Não pode haver uma sabotagem ao direito do trabalho por esses entregadores. Nesse projeto de lei não se fala a palavra sindicato. Permite lá em um determinado ponto uma negociação coletiva, mas não fala que é com o sindicato. A Constituição diz que tem que ser com o sindicato. Toda negociação coletiva deve ter a participação do sindicato, mas não trata de sindicato. Isso vindo da esquerda, uma esquerda que desiste do direito do trabalho, que desiste de sindicatos, o que acontece com ela? Ela está fadada a morrer. Ela está se igualando no discurso da direita, que obviamente defende, né, esse exacerbamento do poder econômico, né, sobre os trabalhadores. A partir desse momento, há uma destruição da própria razão de ser da esquerda. A esquerda nasce nesse ponto, né? Nós temos que unir as pessoas mais necessitadas para a busca de direitos. Se isso acaba e se individualiza a luta, a esquerda está fadada ao fracasso completo e é o que aparenta que vai acontecer. Você trouxe um exemplo muito próximo, que é a realidade de muitos trabalhadores. Hoje, eles estão trabalhando como entregadores. Amanhã pode ser nós, pode ser você. Imagina que tem muitos entregadores que já foram engenheiros, que já foram advogados, que já tiveram uma profissão, que têm uma profissão, mas hoje, por não terem tido oportunidade de trabalhar numa empresa, numa corporação, devido a diversos motivos. Às vezes eles não têm o meio, às vezes eles não se adequam à nova realidade, à modernização, eles se sujeitam, eles precisam sobreviver, então eles trabalham como entregadores e eles não têm amparo nenhum. Acontece acidente, acontece algum problema de saúde, quem que ampara esse trabalhador? Ninguém. Então é de quem essa responsabilidade? Mas uma coisa importante, isso é importante a gente dizer, o entregador e o motorista é somente aquilo visível. Já há plataformas de médico, plataforma de advogado, tem a plataforma de repositor de mercadoria, né, em supermercados, tem de montador de móveis, cuidador de idoso. Isso, tem vários. Verdade. Mas pode ser de qualquer coisa. Pode ser de qualquer coisa, nomeie, plataforma disso. Sabe por quê? Porque plataforma não tem sentido nenhum, porque plataforma digital é infraestrutura eletrônica sobre a qual se realiza um negócio. Base operacional. Tecnicamente é isso. É uma plataforma, uma infraestrutura digital, como tem infraestrutura física das empresas. Ninguém chama uma empresa de prédio. Porque o prédio é a estrutura física sobre a qual é estrutural. Não é uma empresa de prédio, é uma empresa de plataforma digital. Não tem sentido nenhum. Aplicativo não tem sentido nenhum. Aplicativo é somente uma interface que temos no celular que aciona a infraestrutura digital para a realização de uma atividade econômica. Então, falar trabalhador de aplicativo é uma coisa que não tem sentido nenhum. Mas tem sentido porque é enganador. As pessoas acham que trabalham para si mesma e têm um instrumento tecnológico ao seu serviço. Elas não compreendem que aquilo não é um instrumento tecnológico a seu serviço, mas sim parte de toda uma infraestrutura digital e analógica de uma empresa que colocou um capital para a realização da atividade econômica. Qual a atividade econômica? Tanto faz ser um banco, tanto faz ser entrega, tanto faz ser transporte de pessoas, tanto faz ser locação de automóvel. Todas essas atividades que eu falei, elas funcionam com base numa plataforma digital. Então você somente muda. Eu sou uma plataforma digital. Esses trabalhadores são digitais. Uma coisa inacreditável. Chegamos ao bloco 5, vamos falar sobre mobilização e caminhos de resistência. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Como que você visualiza, doutor, que os sindicatos, os coletivos, as federações podem contribuir para que, com base nesse cenário, né, da exploração dos trabalhadores, como é que os sindicatos podem contribuir, como é que as federações podem contribuir Eu acho vida? que de duas formas, Sim. né, principalmente. A primeira é no plano da negociação coletiva. Essas formas alternativas de contratação, por meio de PJ, aplicativos, etc., precisam ser discutidas na negociação coletiva, né, no sentido de evitar que isso ocorra. Então, é o primeiro e imediato ponto. Sim. E segundo, na ação política dos sindicatos, né, junto ao legislador e junto ao judiciário. Nós sabemos que o legislador ele é sensível à pressão política
das entidades organizadas da sociedade civil, especialmente dos sindicatos. Então, nós vemos, por exemplo, nessa questão dos aplicativos, uma certa ausência das centrais sindicais no debate, não é? É uma questão muito importante para ser decidida lá pelo sindicato dos motofretistas. Ou para a associação dos trabalhadores independentes. Até porque algumas dessas associações, não é, são estimuladas pela própria empresa. Sim. Então, as grandes confederações sindicais, as centrais sindicais, elas precisam ter uma atitude mais incisiva nesse debate, especialmente da questão dos aplicativos e da pejotização. E mais crítica. Sim. Porque ela vem se manifestando e manifestou apoio ao projeto do governo, que é desastroso em relação à plataforma digital. É desastroso. É um projeto não digno de um presidente que é do Partido dos Trabalhadores, porque simplesmente destrói todo o direito do trabalho. Então, a verdade tem que ser dita, e é isso. Sim, e no plano judiciário também, né? É preciso que as entidades sindicais elas entrem como amicus curiae no processo da pejotização, por exemplo, e alertem o Supremo para as consequências dos seus trabalhadores, e alertem os próprios trabalhadores sobre o que está em jogo. Então, há caminhos jurídicos para poder resistir a essa pejotização? Sim, com certeza. Veja, como se trata de um processo de repercussão geral, qualquer interessado que tenha uma representação adequada, né, representa um determinado segmento, ele pode ingressar no processo, expor as suas razões, fazer a sustentação oral, solicitar uma audiência pública. Então é muito importante que as entidades sindicais se mobilizem quanto a esse processo. E, para ser justo, também nós temos visto, né, no início disso, eu vi o presidente da CUT falando sobre isso, né, dizendo que é uma questão, talvez a questão mais relevante, mas é importante que todos os trabalhadores se mobilizem, todas as categorias. Embora, né, talvez os bancários podem pensar, não, aqui não tem pejotização, não tem uberização, mas vai ter, porque se o Supremo abrir a porteira, como ele disse, as empresas vão se utilizar disso. Uhum. E qual recado vocês deixam, começando do senhor, doutor Rodrigo, para que esses trabalhadores que estão sofrendo essa pejotização, que estão sofrendo esse cenário atual, como que eles podem agir para se defender diante dessa situação? Tem que se organizar. Então, não tem nenhuma novidade, não. Trabalhadores do mundo univos. Né? Não tem outra solução a não ser a união. Não há luta individual. Estão sofrendo, estão conscientes de que estão sendo prejudicados, procurem sindicatos. Busquem, mostrem a sua situação. Né? Na questão das centrais sindicais, ontem mesmo foram admitidas várias centrais sindicais nesse processo da pejotização. Então, há uma movimentação. Nós temos que compreender a classe trabalhadora como uma só. Né? Se a gente não conseguir compreender que o problema do outro é meu problema também, não vamos para lugar nenhum. Né? Então, é importante que os sindicatos, as federações pressionem as centrais sindicais para que haja proteção do direito do trabalho. Se não houver essa proteção do direito do trabalho como um todo, o Brasil, a tendência vai ser uma precarização cada vez mais do trabalho, uma consequente precarização das condições de vida, e aí uma sociedade que vai buscar soluções mágicas, extremistas, né, geralmente salvadores da pátria, que chegam prometendo, e se torna uma sociedade autoritária como um todo. Isso aqui a gente está falando isso, né, Cássio? É com exemplo do mundo acontecido em vários locais do mundo. Sempre quando há uma descrença no Estado, sempre o Estado como aquele que dá e provê, pensa no coletivo, quando isso é destruído e tudo vai individualizado, as soluções são extremas, assim, porque vem um pensamento somente do Salvador para a gente sair dessa. E aí, para onde a gente vai? Para fascismos, onde a gente vai para totalitarismos. Né? Então, a proteção do direito do trabalho é uma proteção da sociedade democrática. Isso que deve ser. Não existe sociedade democrática sem direito do trabalho e sem direitos sociais. No final das contas, esse nosso livro é uma ode à democracia.
E o Estado Democrático de Direito só existe com um direito do trabalho que se permite e se pronuncia como o direito fundamental com pretensão de universalidade. Muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Esse bate-papo foi muito construtivo, muito instrutivo, de fato, para mim e assim para com a FETRAF, para com todos os trabalhadores em modo geral, porque isso é um tema que diz respeito, que abrange toda a classe de trabalhadores. Eu gostaria muito de dar a oportunidade, doutor Cássio, para que o senhor deixe uma mensagem para todos os trabalhadores, por favor. Pode parecer que nós estamos sendo excessivamente pessimistas, não é? Mas vamos ser otimistas. Sim. Vamos levantar a cabeça e dizer: o Supremo está errado. Nós temos talvez aqui uma excessiva deferência, né, à Suprema Corte no Brasil, que merece respeito. Ela teve um papel importante aí na resistência democrática, não é? Tudo que passou nos últimos anos. Mas é preciso lembrar que a Suprema Corte também erra, não é? E especialmente em direitos sociais ela está errando, e as consequências serão funestas se nós não denunciarmos esse erro. Então, os trabalhadores precisam perceber isso e fazer a crítica cabível, porque é o destino da classe trabalhadora que está em jogo. Verdade. Por favor, doutor Rodrigo. Então, os trabalhadores eles têm que chegar ao Supremo Tribunal Federal. Qual a melhor forma? Por meio das suas representações, que devem fazer a pressão política sobre o ator político, né? Então, o Supremo Tribunal Federal tem dado passos perigosíssimos, inclusive para a destruição de pilares democráticos, que é o direito do trabalho, e ele deve ser alertado para isso. Esse nosso livro é essa tentativa de alerta, mas também de conclamação para que a sociedade brasileira defenda-se. Defenda a sua democracia, defenda os seus direitos. Bom, gostaríamos muito de agradecer pela presença de vocês mais uma vez. Gostaríamos muito também de agradecer a presença de todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e lembrá-los também de nos acompanhar em todos os canais de comunicação, no YouTube, nosso canal do YouTube, que é o Bancário Pode Mais, no Instagram, que é o @Bancário Pode Mais. A seguir também os nossos convidados, o Dr. Cássio e o Dr. Rodrigo. Muito obrigada e fica a dica. Pensem, reflitam. Reflitam sobre tudo o que foi discutido aqui no nosso bate-papo. Vocês precisam lutar pelos direitos de vocês. Nós, ao longo de toda a história, nós lutamos com muito esforço para conquistar tudo que nós conquistamos e não vamos querer perder, em pleno século XXI, todos os direitos adquiridos. Então, pensem, reflitam e lutem pelos direitos de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada a presença de todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até logo!